Você já parou para pensar na imagem de Jesus que a gente vê por aí? Aquele homem branco, de olhos azuis, cabelo liso. Pois é, desde que o mundo é mundo, o preconceito social e racial acompanha a humanidade. E quando a gente olha para a história de Jesus com um pouco mais de atenção, uma coisa fica bem clara. Não faz o menor sentido imaginar Jesus com uma aparência europeia. Ele nasceu, cresceu e viveu entre um povo de pele morena, com traços semitas, numa região onde a mistura cultural era gigantesca. E tem mais um detalhe revelador. Quando seus pais precisam fugir para o Egito, eles se escondem justamente num lugar onde havia muitos povos de pele escura. Ali, uma família morena do Oriente Médio não chamaria a menor atenção. Isso já diz muita coisa, não é? Agora, por que é tão importante falar sobre isso? Porque na época dele, muita gente poderosa e rica não dava ouvidos a Jesus exatamente por preconceito. Ele vinha do povo, não tinha aparência de nobre, não tinha status, e quando ele falava sobre amor, justiça e igualdade, o incômodo era enorme. A mensagem dele ia direto na ferida do privilégio. Ele dizia que o último seria o primeiro, que o poderoso deveria servir, que o pobre era bem-aventurado. E quem está no topo do poder raramente gosta de ouvir isso. Só que aí acontece um fenômeno muito triste. Depois que o cristianismo cresce, vira uma instituição, ganha poder político e se espalha pela Europa. A imagem de Jesus começa a ser remodelada. E não era só por uma questão de estética era por poder. A elite europeia da época jamais aceitaria um Deus com a aparência comum de um homem do Oriente Médio, muito menos moreno, muito menos parecido com os povos que eles infelizmente já começavam a desprezar e colonizar. Então eles criam essa figura de um Jesus branco, de olhos claros, cabelos sedosos, um Jesus europeu, não o Jesus histórico. Um Jesus simbólico, feito sob medida, para agradar e reforçar quem já estava no comando. E o impacto disso vai muito além da arte religiosa. Isso moldou a mentalidade do mundo inteiro. Pense bem. Quando você coloca um salvador com a cara da classe dominante, você reforça a ideia de que Deus se parece com quem tem poder, com quem tem dinheiro, com quem tem uma alta posição social. E quem não se parece com essa imagem acaba sendo visto como menos importante, menos digno, até menos espiritual. E o que isso gera? Preconceito, exclusão, silenciamento. Olha como isso ecoa até hoje. Quantas vezes uma pessoa pobre não é levada a sério? Quantas vezes uma pessoa negra não é vista como líder? Quantas vezes alguém fora do padrão estético é completamente ignorado antes mesmo de abrir a boca? As pessoas nem percebem, mas essa mentalidade foi construída por séculos. A imagem que a sociedade escolhe para representar Deus acaba definindo quem essa mesma sociedade considera valioso. Mas quando a gente volta para a mensagem original de Jesus, tudo isso desmorona. Ele nunca colocou ninguém acima de ninguém. Ele comia com os pobres, acolhia os rejeitados, tocava em quem a sociedade não queria nem chegar perto. Ele ensinou que grande de verdade é quem serve, não quem manda. Ele mostrou que o valor de uma pessoa não está na aparência, nem na cor da pele, nem na classe social. Está no coração, no caráter, na energia que você emana para o mundo. Então, quando a gente desmonta essa imagem europeizada de Jesus, a intenção não é atacar a fé de ninguém. É libertar a mensagem dele. É mostrar que Deus nunca esteve preso a uma classe, a uma raça
ou a uma aparência. É lembrar que espiritualidade e preconceito são como água e óleo, não se misturam. E quanto mais cedo a gente entender que todo mundo tem valor, o pobre, o negro, o gordo, o magro, o diferente, menos mais perto, a gente chega da verdade que Jesus realmente ensinou. O problema nunca foi a cor de Jesus. O problema é o que fizeram com essa cor. O problema foi criar um Deus com o rosto da elite, quando Jesus viveu justamente para quebrar a elitização da fé. E quando a gente entende isso, percebe uma coisa poderosa. Se Jesus voltasse hoje, com a sua aparência real de um homem simples do Oriente Médio, muita gente que se diz cristã seria a primeira a não reconhecê-lo. E é por isso que precisamos falar sobre isso. Para resgatar a verdade, sim, mas principalmente para resgatar o amor, porque é só quando a gente desmonta o preconceito que começamos a enxergar as pessoas como Jesus as via com compaixão, igualdade e dignidade. Obrigado por assistir. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!